Caros colegas de estudo, bom, já não é segredo, acho que já não é mais segredo para ninguém que a história, o tal do horsemanship, é uma coisa que muitas vezes se mescla com a nossa vida, né? Ou seja, a gente pega aprendizados da vida e aplica na nossa história com o cavalo, e a gente pega aprendizados com o cavalo e aplica na vida, né? É, não sendo, não sendo diferente comigo, pelo contrário, sendo muito corriqueiro, aconteceu uma coisa comigo muito interessante hoje de manhã, né? Aconteceu uma coisa interessante hoje de manhã. Há um tempo atrás eu comprei um curso do Nick Dowers, né? Um curso que chama Cowboy Week, ou seja, a semana do cavalo. Aliás, a semana do cowboy, acho que é isso. Acho que é isso. E nesse curso, né, que na verdade é um compilado de vídeos, né, que o pessoal lá se reuniu, se reuniu uma turma lá, né, imagino que na casa do Nick Dowers, e domaram o potro, mexeram o cavalo mais pronto e tal, e foram postando alguns trechos, né, alguns trechos desse evento. Bom, um desses trechos, né, traz uma figura que eu me simpatizei bastante, sempre me simpatizei bastante, que é o Brian Nilbert. Eu acho que eu já até falei disso alguns vídeos para trás, né? E em algum desses vídeos, que eu não vou me lembrar qual, não vou me lembrar certinho o contexto, mas ele conta uma história, né, que eu não sei se pode chamar de parábola, né, mas é aquela coisa, ele conta uma história, né, e a gente usa a moral dessa história, a gente usa a lição dessa história para fazer um paralelo com outras coisas, né? Mas essa história, eu imagino que seja uma história de ficção, né? Mas hoje me serviu num sentido muito literal, num sentido muito prático, né? Bom, ele fala, né, que às vezes a ideia ali, né, era que foi feita uma fábrica, fizeram uma fábrica que fabricava alguma coisa muito grande. Eu não vou me lembrar o que, tá? Eu não me lembro de detalhes da história, eu peço desculpas. E peço desculpas por também não ter a disposição de ir lá revisitar para achar qual vídeo ele fala e ver o que ele fala. Mas a história por cima eu acho que eu consigo contar. Então, tinha uma fábrica, né? Fizeram uma fábrica que fabricava alguma coisa muito grande, né? E de bate-pronto assim, o que eu imagino uma coisa muito grande foi, a referência que eu tenho foi alguma coisa que eu vi na internet esses dias, que era peças de turbinas eólicas, né? Ou seja, aquela turbina que transforma a força do vento em energia elétrica, tá? Para quem não tem essa referência, imagina um ventilador muito grande, né? E aí o vento passa por ali, igual o catavento que usa em poço de água, né? Naquela mesma ideia, a hora que o vento passa, roda uma hélice, né? E a hora que essa rotação gira um gerador e produz energia, né? Mas imagina nisso numa escala muito grande. E eu imagino que, por conta da resistência que essa peça precisa, ela não tem emendas, né? Ela é uma peça inteiriça, as pás desse ventilador são uma peça só, então são coisas muito grandes, muito difíceis de se transportar. Bom, falei tudo isso para basicamente só que eu gosto de imaginar a cena que está acontecendo, né? Então eu vou criando um filme na minha cabeça. A imagem que eu tenho, uma fábrica então de turbinas eólicas, né? E a hora que foram a hora que foram levar a primeira carga das primeiras pás que foram fabricadas,
eles perceberam que a única via, a única estrada que tinha para levar essas peças, ela passava por debaixo de um viaduto, né? Passava por debaixo de uma ponte. E quando chegaram na ponte, perceberam que a ponte era ligeiramente mais baixa do que a altura do caminhão carregado com aquela pá, né? Então, criou-se um grande problema ali, um grande dilema. O que a gente faz agora, né? De bate-pronto, né? De bate-pronto você pode falar, sei lá, muda o jeito de embalar, muda o tipo da carreta, não sei. Não sei nem se isso era possível, não sei se eles já estavam trabalhando no nível mínimo, também não interessa. Mas pelo menos a primeira carga, a hora que chegou lá, na frente da ponte, fala não vai passar, né? Imagina que é uma coisa muito difícil de se manobrar, de voltar, não tem como voltar, não tem como ir para frente, né? E aí o que a gente faz? Tenta passar, né? Aliás, insiste em passar e de repente danifica o material que acabou de ser fabricado, né? Ou abre um buraco na ponte, que também não deve ser uma alternativa muito boa, né? Quebrar a parte inferior da ponte, né? Poxa, quando a gente pensa em ponte, né? É um vão livre grande, comprido, né? Então eles tentam trabalhar com o mínimo de material necessário dentro de uma margem de segurança, sei lá, mas tentam trabalhar com o mínimo para ficar mais leve, né? Porque não tem muito apoio. De repente precisa quebrar um pedaço ali e de repente isso pode gerar mais trincas, né? Enfim, aquilo podia de repente condenar a ponte só por causa daquela pá que precisava passar, né? Então ficaram naquele dilema. E aí, tentar voltar talvez seja muito ia demandar uma logística muito grande, né? De repente já tinha carro parado atrás, né? Ou vários carros parados atrás. Não tem muito o que fazer, não tem muito para onde correr. E agora? Quebra a ponte, danifica o material, se insistir em passar, mesmo danificando o material, pode danificar a ponte. E tava toda aquela bagunça, né? Todo aquele um jogando para cima do outro e sem nenhuma solução muito simples, muito fácil de ser tomada, né? Parecia que não tinha uma boa alternativa. E de repente passa um menino e fala: bom, por que vocês só não murcham, só esvaziam o pneu da carreta, né? Já que é uma diferença de centímetros, de milímetros ou centímetros, murcha o pneu da carreta e aí vocês passam do outro lado, enchem o pneu de novo e segue viagem. Moral da história. Às vezes a gente fica muito preso, né? A gente fica olhando muito pro problema, né? E imaginando soluções muito drásticas, né? E fica muito focado naquilo, né? É tenso e tal. E de repente a gente esquece de ver uma coisa mais simples, uma solução mais simples, né? Inclusive, por algum motivo, parece que criança tem mais facilidade, né? De ter essa criatividade, não sei a palavra, essa imaginação, né? De repente ter uma solução mais criativa para um negócio, né? Um negócio que uma solução que ninguém está olhando, né? E às vezes são coisas absurdas, mas às vezes são coisas que realmente são surpreendentes, né? Talvez por não ter, né? A gente vai ficando velho, vai ficando mais engessado, né? Vai ficando mais preso cheio de referência e tal, e não consegue ver o negócio muito aberto, né? Mas enfim, hoje de manhã, né? Aliás, voltando à história, ontem a gente foi para uma prova
E a hora que acabou a prova, a gente embarcou os cavalos, veio para cá, chegando aqui, pegando uma chuva braba, uma chuva forte, torrencial assim, de ser difícil de enxergar na frente, né? E aí a gente decidiu entrar com o carro, com a caminhonete que estava puxando o trailer dentro do barracão para desembarcar dentro do barracão, né? Que ia ser muito mais confortável, ia ser mais seguro e tal. Até para os cavalos e tudo, né? E até aí, tudo dando certo, né? Dentro do possível. Aí chegou hoje de manhã, a gente resolveu deixar o carro lá para não ter que manobrar, desengatar e tal. Deixamos o carro lá. E hoje de manhã eu fui tirar o carro, né? Para aí sim desengatar o trailer e tudo. Só que ao tentar tirar, né? Ao tentar tirar o trailer, um grande barulho me mostrou que de repente por menos de centímetro talvez eu não ia o trailer não ia conseguir passar de volta, né? Provavelmente quando eu entrei, que estava carregado, né? A suspensão estava mais baixa, até o pneu dá uma baixada, deu para passar. O trailer vazio, porém, ele dá uma levantada e aí o caminho reverso não funciona, né? A primeira alternativa que passa pela cabeça é, obviamente, arrumar 2 cavalos, embarcar de novo, dar ré no trailer, desembarcar os cavalos e seguir com a vida, né? Porém, eu me lembrei dessa história e falei, é realmente coisa de milímetro, coisa de centímetro, eu vou murchar o pneu, tirar o trailer e deu certo, né? E deu certo. Lógico que também só foi praticável porque a gente tinha uma bombinha dessas que você liga no cinzeiro do carro, então um pneu murcho também não ia ser um problema, né? E foi mais rápido e mais prático, menos trabalhoso, né? Do que ir buscar 2 cavalos, colocar dentro do trailer, tirar os cavalos, enfim. Bom, toda essa história e aí me veio uma história, me juntou essa coisa de repente olhar uma coisa mais simples com uma coisa que eu tinha acabado de ler, quer dizer, que eu li há poucos dias atrás, tá? Que é uma história que vem nesse livro aqui, ó. E esse livro tem uma história, tem um significado muito importante para mim, porque é um livro que há muito tempo eu queria comprar, tá? É um livro que há muito tempo eu queria comprar. Porque é o livro do Bill Dornce, tá? True Horsemanship Through Feel, ou seja, o verdadeiro horsemanship através do feel, né? Através da sensação. É um livro que eu queria comprar há muito tempo porque, para mim, assim, quem eu vejo que começou essa vertente, né? Quem eu vejo que começou essa vertente foi o Tom Dornce, mais ou menos em paralelo com o Bill Dornce, que eram irmãos, né? Eram irmãos. Infelizmente os dois já se foram. E o Ray Hunt, né? Para mim essa era a tríade inicial, né? Então os 3 principais. O livro do Ray Hunt e do Tom Dornce eu consegui já comprar há algum tempo, né? Eu comprei inclusive quando eu estava lá com o Borba ainda, então em 2015 ou 2016, não sei. E esse aqui, ele tinha 2 grandes problemas, 2 grandes barreiras, né? A primeira grande barreira é que não enviava para o Brasil, né? Na Amazon você não conseguia comprar, ele não era enviado para o Brasil. Acho que eu consegui calar o pintinho, mas enfim, a Amazon não enviava para o Brasil, tá? Tinha aquelas limitações de barreira. Então eu tinha esse problema. A logística ia ter que ser, eu ia ter que achar alguém nos Estados Unidos, coisa que eu não conhecia, que comprasse para mim e me enviasse.
E aí, ele tem outro problema, que é o preço, né? É o preço. Enquanto o livro do Tom Dorns, do Ray Hunt, deve estar, sei lá, na faixa de... Vixe, na época, acho que eu devo ter pago um dólar bem mais baixo, né? Mas devo ter pago 250, 300 reais em cada um. Esse daqui, hoje, que agora tem na Amazon brasileira, então você consegue comprar aqui. Ele, se eu não me engano, tá na faixa de R$1.400, tá? R$1.400. E aí é um dinheiro difícil da gente que vive de cavalo, um dinheiro difícil da gente se desprender, né? Mas, num momento muito inoportuno, porque eu tinha acabado de comprar 3 outros livros, né? Inclusive os dois que são sequências para quem está acompanhando a série da Jornada pro Hackamore, né? Os dois que são sequências do Hackamore Reinsman, né? Os outros 2 livros do Ed Conell, um já chegou, o outro teve um problema na alfândega, não sei o que eu vou fazer ainda. E um outro é o Dressage do Henry, não vou me lembrar o sobrenome do cara, Henry Weisman, sei lá. Talvez eu provavelmente vou trazer esse livro mais para frente também, que é uma recomendação do Tom Dorns, tá? No livro dele ele recomenda 2 livros, um é esse Dressage, o outro é o Kinship with All Life, tá? Que a tradução acho que era tipo gentileza com a vida toda, né? Com toda a vida. Que é um livro muito interessante. O Dressage eu só dei uma folheada. O Kinship, ele é um livro que, por algum acaso, eu comprei ele num momento que eu estava num momento difícil, pessoal, difícil na minha carreira, e ele meio que me trouxe de volta ao propósito inicial lá atrás, meio que me voltou, meio que me aprumou de novo, né? Mas voltando para esse livro, então, num momento muito inoportuno, porque eu tinha acabado de comprar esses outros 3 livros, tinha dado deu 1.000 e poucos reais esses 3 outros livros. Eu não sei como escritor brasileiro vive, né? Porque, poxa, o negócio de se converter no real do dólar pro real, pô, qualquer livro de 10 dólares, que é um livro barato, é 50 reais, e 50 reais no Brasil é um livro caro. Mas, enfim, eu na ansiedade, né, esperando chegar esses outros livros, tava meio ali andando pela Amazon, porque eu ficava entrando para acompanhar os pedidos, e aí entrava na Amazon americana, entrava na brasileira, e aí apareceu, porque eu tinha esse livro aqui na minha lista de desejo. Ixi, já dei um spoiler aqui, apareceu. Eu tinha esse livro na minha lista de desejo, desculpa, e aí apareceu esse livro aqui, ó, pra não falar que eu tô mentindo, por 300 reais, tá? Porque ele veio de um sebo. O que me deixou um pouco intrigado, né? Fiquei até um pouco desconfiado. Entrei em contato com a vendedora, né? Até entrei em contato com a vendedora para saber a condição do livro e tal, porque tá muito fora de preço, né? Inclusive aqui tá falando que o livro custa 30 dólares, mas eu acho que isso deve ser há muito tempo atrás que custava 30 dólares esse livro. E é justificável ele até ele secar, né? Olha, ele tem quase 400 páginas, ele tem bastante foto, né? Que a gente sabe que encarece bastante a impressão, né? É um livro bem completo, eu gostei bastante. Mas enfim, quando eu vi esse preço fiquei desconfiado, porque, né? Sei lá, podia estar em péssimo estado o livro, mas o livro, eu entrei em contato com a vendedora, e eles falaram, ó, tem esse detalhezinho aqui na borda, que é normal, que se eu comprasse novo, o meu também provavelmente ia ter, ainda mais com uso, né? Ainda mais com uso. E o único detalhezinho que ele tinha mais chato, que ele tinha mais um pouquinho pior, é essa rasura aqui, né? Esse trincado aqui, que também é puramente estético. Não condena de forma nenhuma o conteúdo do livro, né? Diferente de uma página rasgada, né? Ou sei lá, manchada e tal. Mas enfim,
fiquei até um pouco pensativo depois de, poxa, esse é o tipo de livro que eu de maneira geral, sou apegado aos meus livros, né? Gosto de revisitá-los, principalmente esses livros aqui. Mas e acho que esses livros não são livros que você lê, né? São livros que você meio que estuda, são livros que você tem que ler e reler, e de repente você lembra de alguma coisa ou vivencia uma coisa e associa e procura no livro e volta e tal. Então, fiquei me perguntando, né, quem que vendeu esse livro, né? Provavelmente menos de R$300, né? Porque a gente entende que o sebo lá teve o seu lucro, né? Então comprou por realmente uma bagatela, né? O sebo, eu comprei barato, o sebo comprou por um valor irrisório, né? Irrisório. Então eu fico, na melhor das hipóteses, eu imagino que a pessoa que era dona desse livro, que fico até curiosa para saber quem só, sei lá, não atendeu a expectativa dela, né? Alguma coisa assim, ou mesmo, sei lá, achou que leu e estava lido e então não precisava mais do livro, o que é uma coisa um pouco triste, mas, né? Das hipóteses que eu imaginei, a melhor de todas. Mas vamos chegar finalmente aonde eu quero chegar, né? Já chega de simplesmente ficar aqui falando coisas que não tem a ver muito aonde eu quero chegar. Eu estou ocupado lendo outros livros, apesar de poxa, ler menos do que eu gostaria, né? E às vezes nem tanto por falta de tempo, mas por pura procrastinação mesmo. Mas quando esse livro chegou, né, é um livro que eu queria tanto que eu não resisti, dei uma folheada. Tem coisas aqui, bastante coisa prática que dá para trazer para vocês, numa coisa mais que são fáceis da gente de eu ler, entender e tentar praticar e mostrar para vocês o que é a teoria e como é a minha prática, né? Então, provavelmente a gente vai ver mais desse livro. Mas eu comecei a ler, né? E fiquei aqui no prefácio e tal, né? Que é aquela parte que o autor fala por que escreveu, agradece e tal, e algumas outras pessoas também, né? Que participaram, né? Deixam sua mensagem e tal. E uma dessas pessoas é o Buck Brannaman. Ninguém mais, ninguém menos do que Buck Brannaman, tá? E eu achei muito interessante o relato dele. Né? E eu queria trazer aqui para vocês. Quem tiver paciência Vixe, já tá marcando quase meia hora já. Então vamos começar, né? O que o Buck Brannaman falando. Eu ouvi falar do Bill Dorance por um amigo que me falou sobre eles, que me falou sobre o horsemanship dele e a habilidade do Bill com o bridle horse, né? Quem está acompanhando a jornada do Hockamore já está mais familiarizado com esse termo, mas o bridle horse é o cavalo de freio, o cavalo finalizado e tal, tarará. E o jeito que ele manejava um laço eram legendários. Então a gente tem um homem que era lendário, né? Era conhecido, reconhecido por sua habilidade com o bridle horse e com o seu laço, com sua riata. Eu estava tão desesperado quanto eu poderia estar, né? Eu estava trabalhando com um cavalo rosilho muito bacana, e ele estava indo muito bem. Pelo menos eu pensava que ele estava de alguma maneira. Mas parecia que se eu pedisse para ele colocar algum esforço no que ele estava fazendo, talvez um esforço suficiente para virar uma vaca num trabalho mais apressado, ele parecia que estava indo tão rápido quanto ele conseguia ir, quanto fosse possível para ele ir.
mas ainda não era muito rápido, né? Ainda não era muito rápido, ou seja, então a gente tem aqui, né? Ele não fala o nome desse cavalo, não fala a raça de cavalo que é, mas a gente tem um cavalo Rusílio que de repente parecia era um cavalo bacana, né? Devia ser um cavalo manso, um cavalo tranquilo, um cavalo confiável. Isso que eu imagino de um cavalo que está indo bem, né? Mas que a hora que precisava dele faltava um pouquinho, ele deixava a desejar, né? Isso causou nele o quê? Eu estava ficando tão frustrado tentando treinar esse cavalo que eu estava a ponto de chorar, né? Eu parecia que não conseguia fazer nenhum progresso e nada significava mais para mim do que ser um bom horseman. Não sei se eu já falei para vocês sobre essa palavra, mas o tal do horseman, né, apesar de a gente poder traduzir como uma pessoa do cavalo ou até mesmo um cavaleiro, né, ele tem um significado um pouco mais profundo, né, porque e talvez pessoa do cavalo seja realmente a tradução melhor, porque é aquela pessoa que realmente entende do cavalo, né? Pessoa que entende do cavalo. Não apenas alguém que consegue treinar bem um cavalo, não apenas um bom treinador. O horseman, ele está além. E, inclusive, eu já ouvi em alguns lugares que horseman não é um título que você se dá, né? Então, não apesar de talvez minha profissão seja horseman, né? Eu possa me denominar como horseman, o que eu percebo é que lá que horseman é um título que as pessoas é que te dão, né? Não é você que se denomina, né? Não basta você se achar que você é uma coisa que as pessoas precisam te considerar. É um título, né? É um título que você ganha. Bom, mas voltando aqui para a história, ele queria ser um bom horseman. Então eu pensei, bom, eu acho que pode ser uma boa ideia ligar para o Bill Dornce. Eu sabia que o Bill vivia ali perto de Salinas e com um pouco de investigação eu descobri o número dele e liguei para ele. E eu disse, Bill, você não sabe quem eu sou, mas eu preciso de alguma ajuda com o meu cavalo. Um amigo meu me disse que você era um grande horseman. Aliás, um amigo meu me disse que grande horseman você é. E eu fiquei admirado com as coisas que você mostrou para ele. Meu cavalo ele vira bem, mas eu não consigo levar ele a colocar muito esforço nisso, né? E nesse ponto eu estava tão frustrado que eu acho que eu já estava acreditando que o Bill poderia apenas dizer para mim pegar a ponta da minha mecate e chicotear ele na paleta, né? Para quem talvez não acompanhou os vídeos mais antigos em que eu já falei da mecate, a mecate nada mais é do que aquela rédea, é uma corda comprida, né? A gente pode falar que é uma corda comprida, ela vira, se você considerar que ela vira uma rédea a partir do momento que ela está conectada à embocadura, né? Mas é uma rédea comprida ao ponto que você consegue passar, amarrar ela na embocadura, né? Geralmente se usa em hackamore ou no bridão, né? Apesar de que eu já vi em freio, já vi gente usando em freio. Mas ela é comprida o suficiente que você consegue ter a rédea que conecta a sua mão à embocadura e ela ainda sobra mais uma ponta, tá? Uma ponta comprida o suficiente que você consegue ou amarrar no pito da sela, ou amarrar naquele estento que fica na lateral da sela, ou deixar passada no cinto. E ainda assim, né, mesmo ela amarrada, ela ainda sobra uma ponta que você pode, comprida o suficiente que você pode usar como um rei, tá? Mas eu acabei de postar um vídeo falando sobre o slubber, né? Só que lá eu tô usando uma rédea
que ela é mais curta, né? Ela é o comprimento suficiente apenas para fazer a rédea que conecta sua mão à embocadura. Mais para frente eu quero gravar outro vídeo com a mecate em si, né? Que aí para mostrar as funcionalidades as possibilidades que essa terceira perna dá pra gente, né? Que é bem bacana. E uma dessas funcionalidades, uma dessas possibilidades é usar como um rei, tá? Então, ele tava achando que o Bill já ia falar para ele chicotear o cavalo na paleta ou então virar o dedão para fora para usar a espora com mais intensidade, né? Para ver se ele colocava algum esforço para isso, né? Ou seja, o nosso pé aqui, geralmente, aqui a barriga do cavalo está paralelo. Se você vira o dedão para fora, né? Você aumenta a intensidade da espora, né? Quanto mais o dedão está para fora, mais a espora afunda na costela do cavalo. E claro, eu não queria machucar meu cavalo. Afinal de contas, eu sempre gostei de cavalo. E eu realmente gostava daquele cavalo. Mas Bill agiu como se nunca tivesse ouvido uma palavra do que eu disse. Ele começou a falar sobre o posterior do cavalo. Ele disse, sabe, Buck, se você conseguir mover o posterior do seu cavalo para a direita e para a esquerda, você consegue arranjar ele de uma forma, né, onde você consegue fazer algumas coisas que você nem acha que ele é capaz de fazer, né? Ou seja, peraí. E aí eu pensei, bom, que triste, né? O pobre velho Bill chegou num ponto que ele tá numa certa idade que parece que ele nem ouviu o que eu perguntei para ele, né? Então, vamos lá. O Buck ligou pro Bill, né? Porque ele tava com um problema na paleta, na espada, nos anteriores do cavalo, querendo que o cavalo se movesse melhor, né? Que o cavalo colocasse mais esforço, provavelmente mais velocidade no giro. E aí, ele chegou ao ponto que achou que o Bill ia mandar ele só colocar mais pressão no cavalo, né? Se a gente resumir o negócio. Mas o Bill, em vez de falar sobre a paleta, que para o Buck era o problema, foi falar de posterior, que o Buck achou que não tinha nada a ver com o problema dele, nada a ver com a dúvida dele, né? Chegamos até aí, né? Todo mundo acompanhando, né? Então vamos seguir, né? Interessante que ele falar que não queria machucar o cavalo, né? Porque ele sempre gostou de cavalo. Importante isso. Então o Buck perguntou para ele de novo, só que de uma maneira diferente. Como eu consigo fazer com que o meu cavalo faça o turnaround, ou seja, vire nos posteriores, né? De uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais afiada, para que eu consiga trabalhar ele para que ele consiga trabalhar no gado um pouco melhor. E de novo ele disse, sabe, meu amigo, sabe, se um cara consegue ter o cavalo buscando ir para trás um pouquinho, né, buscando vir para trás um pouquinho, isso vai te ajudar. Mas é realmente impressionante como os posteriores têm que fazer isso. É impressionante o quanto os posteriores estão envolvidos com isso, né? Com essas coisas que uma pessoa faz com o cavalo. E eu pensei, e o Buck, né? E eu pensei, aqui nós vamos de novo falando sobre os posteriores do cavalo. É como se ele não tivesse ouvido uma palavra do que eu disse. Mais uma vez eu perguntei para ele o que eu deveria fazer sobre o meu problema com os anteriores, né? Com a paleta. E claro, é onde o problema estava. E de novo nós acabamos falando sobre os posteriores, sobre a garupa. E aí eu decidi que não importava o quanto eu perguntasse para o Bill sobre o problema que eu estava tendo, ele não ia me entender.
Então eu desisti por aquele dia. Ele não ia me entender. Opa, pulei um pedaço. Então eu desisti por aquele dia. Eu apenas pensei que nós tivemos uma boa conversa. Pelo menos eu tive a chance de conversar com o lendário Bill Dorrance no telefone. E isso significava muito para mim. Então eu resolvi deixar ele sozinho. Depois eu percebi que o Bill me entendeu muito bem. Eu percebi que eu percebi, né? Eu acabei entendendo que era tão óbvio para o Bill. Mas no próximo dia, quando eu fui ver o cavalo, eu senti pena dele. Eu estava tão para baixo comigo mesmo, eu estava tão arrasado com a maneira que eu estava tratando ele, né? E aqui ele faz um adendo, né? Eu estava montando ele de uma maneira realmente dura por alguns dias, né? Pegando mesmo, apenas tentando fazer ele pegar esse negócio. Então eu fiz para mim mesmo uma promessa, que eu ia apenas montar ele, eu ia apenas cavalgar ele, né? E naquele dia a gente só ia aproveitar um ao outro. Nós apenas íamos cavalgar sobre as montanhas. Eu não ia pedir nada que fosse difícil para ele, ou alguma coisa que eu achava que ele não conseguia fazer. Eu estava realmente arrasado comigo mesmo. Eu cheguei ao ponto de estar pensando que eu tinha que repensar minha carreira de Trick Roping, porque eu tive muito sucesso com isso. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Primeira coisa, né? Essa história de repente o cara tá quase para desistir e decide só montar o cavalo e dar uma volta, parece muito com a história do Ray Hunt, tá? Eu vou ver se eu pego essa história e também trago para vocês. Mas o Ray Hunt passou por uma história muito parecida, que ele tava com o Tom Dorrance, né, irmão do Bill, e ele tava todo imerso naquela história e tal, e tentando praticar, tentando sentir as coisas que o Tom propunha para ele, e ele tava ali, e o negócio simplesmente não acontecia, até que chegou um ponto que ele falou: bom, acho que eu não vou conseguir, eu vou pegar esse cavalo aqui e vou apenas dar uma volta, né? E aí quando ele deu por conta, né, de repente talvez a barreira ali fosse a despretensão, né? Quer dizer, ele até então estava pretensiosamente querendo conseguir alguma coisa. A hora que ele se livrou dessa pretensão de querer alguma coisa, tudo aconteceu, né? Parecia que ele pensava, o cavalo fazia, né? Ele olhava com a direção, o cavalo ia. De repente estava tudo lá, de repente a chave virou, o negócio encaixou, engrenou, como alguns diriam, né? E parece que a gente vai chegar nesse, assim, né? Lembra a história. E outra coisa aqui, né? Repensar minha carreira de Trick Roping, tá? Vou deixar esse nome em inglês porque eu não sei se tem tradução, tá? Mas Trick Roping seria um laçador de truques, tá? Eu não sei se aqui no Brasil como isso chama. No México eu já ouvi falar de floreio, né? Floreio com laço, que é aquelas manobras, você pode chamar de manobra, que o cara faz com laço, que ele maneja o laço sem tá segurando a laçada em si, né? Pelo cabo. Aí o cara roda para um lado, roda para o outro, entra na laçada, sai da laçada, aumenta a laçada, diminui a laçada, laça alguma coisa, tudo sem ser pegando a armada e arremessando, né? É uma coisa mais indireta, e fazem coisas muito, muito melhores do que a que eu faço segurando a laçada, que teoricamente é muito mais fácil, né? Mas enfim, quem já leu, aliás, quem já assistiu o documentário do Buck, mostra lá uns trechos dele, né? Quando ele era garotinho, chegou até a fazer propaganda e tal.
O pai dele era até meio abusivo, que você imagina, uma criança realmente, criança, performando num nível muito alto, né? E aí, isso que o pai chegava a ser um pouco abusivo até nessa questão deles terem que treinar, praticar e se apresentar e tal. O pai deles cobrava bastante. Mas enfim, ele chegou ao ponto, né, de desistir dessa coisa de cavalo para voltar à carreira de trick roping. Então eu comecei a pensar que talvez essa coisa de cavalo era alguma coisa que eu não ia ser capaz de fazer muito bem. Galera, até mesmo o Buck Brannaman chegou a pensar que de repente ele não era do ramo, né? Então a gente talvez tenha alguma chance, Durante toda aquela cavalgada eu apenas tentei deixar o cavalo quieto. E no caminho de volta para a cocheira eu pensei, sabe uma coisa, talvez eu devia ver se eu consigo parar ele com uma rédea e desengajar o posterior dele um pouquinho, né? Eu vou falar que, na verdade, ele usa a palavra on-track, né, que seria tirar da trajetória, né? Porque quem assistiu os vídeos para trás, ele não chama de desengajar, né? Ele chama, na verdade, ele fala que você, quando move a garupa para um lado, você está engajando um pé de cada vez, né? É o pé de dentro, né? Então, na verdade, ele fala que ele quer tirar a garupa da direção que ela está indo, né? Tirar pro lado, tá? Talvez eu só vou ver se eu consigo fazer com que ele dê um passo pro lado, né? Com que ele pise para fora na parte de trás. Eu pensei que eu deveria fazer alguma coisa positiva antes de terminar, né, aquele dia. Eu tentei fazer isso e, claro, eu senti como se minha rédea estivesse amarrada a uma grande rocha ou na traseira do caminhão de alguém. Bom, pessoal, houve um pequeno problema aí, mas vamos dar sequência. Não estranhe um cenário diferente, a roupa diferente, é outro dia, mas vida que segue. Se não me engano, paramos aqui, ó, que o Buck foi pegar na rédea e parecia que a rédea estava amarrada a uma pedra, né, a uma rocha ou ao para-choque de um caminhão. Eu não conseguia ter nada... Eu não tive sucesso em fazer nada. Ele dificilmente tinha qualquer arqueamento de qualquer forma. Eu não conseguia fazer com que ele cruzasse o pé, cruzasse os posteriores. Isso sem dizer isso eu preciso dizer, né, que de alguma maneira me surpreendeu. Então eu trabalhei naquilo por alguns minutos porque eu entendi, de tão arrasado que eu estava naquele dia, que pelo menos eu poderia ter sucesso nisso. Depois de um tempo, eu consegui fazer com que ele tirasse os posteriores um pouco, cruzasse a parte traseira e arqueasse um pouquinho mais, através do seu lombo e de sua costela. Ele tinha um pouco mais de fio, né? Então, um pouco mais de sensação, né? Você estava percebendo melhor a sensação no final da rédea ali. E depois de arrumar isso um pouquinho, eu tentei manter minha promessa com o cavalo, que eu não ia perturbá-lo ou ficar pegando nele. E eu comecei a voltar para a cocheira. Eu já estava perto da cocheira, então então isso começou a me pegar. Eu realmente queria
ter aquilo resolvido. Eu parei ele e pedi para que ele virasse. Como se houvesse uma vaca imaginária na nossa frente. Ou seja, aqui, né, ele quebrou a promessa dele, né? Aqui foi tudo pro brejo. Mas, bom, ele virou tão rápido que meu chapéu simplesmente voou da minha cabeça. Pelo jeito que ele virou embaixo de mim. Eu nunca senti ele virar tão rápido em toda a minha vida. Eu pensei, Jesus, agora é melhor deixar ele sozinho, porque eu não vou conseguir fazer nada melhor do que isso, com certeza. E a maneira que eu venho montando ele nos últimos dias, agora é melhor deixar ele sozinho, porque isso não vai ficar nem um pouco, isso não vai ficar nada melhor do que isso. Isso é certo. E a maneira com que eu venho montando ele nos últimos dias, eu poderia estragar isso nos próximos poucos minutos, né? Então ele não queria perder o trabalho dos últimos dias nos próximos minutos. Então aqui, a impressão que dá, né, é que ele acha que isso que aconteceu foi por conta da maneira que ele montou nos outros dias, né? Que ele conta que montou o cavalo duramente, né? Fortemente por alguns dias. Foi até por isso que ele resolveu montar o cavalo nesse dia e deixar o cavalo meio que sozinho, né? Então eu caminhei de volta para a cocheira e tirei a sela dele antes que eu destruísse o que eu estava tentando conseguir, né? Enquanto eu tirava a sela do cavalo e colocava e preparava meu equipamento para o dia, eu percebi que em algum lugar no caminho, né, eu tinha perdido o posterior. Eu tinha o controle deles em algum ponto, mas eu ficava tão ocupado com essa história de ser um treinador de cavalo, e eu digo isso com muita vergonha, que eu perdi a base, que é o que fazia o meu cavalo estar pronto para ir em primeiro lugar, né? Eu perdi a base, que é o que levava o meu cavalo a estar pronto em primeiro lugar. Perdendo o fio, né? Perdendo a sensibilidade no cavalo. Eu também perdi a base e a preparação. Não havia jeito, não havia caminho que eu ia conseguir fazer com que ele virasse mais rápido, mais rapidamente, né? Dado tudo que ele precisava para prosseguir e baseado na maneira com que o corpo dele e a mente dele estavam arranjadas, não havia muito mais do que ele poderia me oferecer. Ele estava virando tão rápido quanto era possível para ele, né? Então, mas assim que eu consegui liberar um pouco mais os posteriores, que eu consegui fazendo isso, fazendo a parada com uma rédea só, eu pensei, eu fui superado, né? Bill tentou falar comigo sobre a garupa do cavalo, que precisava ser trabalhada, e eu não queria conversar sobre aquilo, né? Então aqui realmente parecia que naquele primeiro momento ele achou que não foi a questão da garupa, né?
E aí, nesse momento aí que ele tava tirando a sela e tal, foi que a ficha dele caiu, né? Para encurtar a história, poucos dias depois eu conversei com o Bill no telefone de novo, porque eu realmente queria contar para ele sobre esse cavalo. E a gente nem conversou poucos minutos e ele disse, como as coisas estão indo com aquele cavalo Rosilho que você estava me contando, né? Aqui é interessante, né? Porque parece que o Bill realmente se importou com o problema dele, né? Não foi uma coisa assim de, apareceu alguém aí, mas sei lá, falei qualquer coisa. Ele realmente, assim, a ponto de lembrar, né? A ponto de lembrar do problema que o Buck tinha, né? E eu disse, bom, Bill, eu percebi que o posterior do cavalo não tava no lugar correto. A costela dele estava no caminho e ela não estava vindo embaixo de mim. E considerando a maneira com que ele estava sendo preparado, ele estava sendo virado tão rápido quanto era possível para ele virar. Então eu organizei isso e ele está feliz ao virar para mim. E a gente está indo bem de novo. Eu já disse o fato que a maneira com que o Bill Dorrance era muito habilidoso com a riata e um homem muito talentoso, e um horseman muito talentoso. O que eu deixei de dizer é que ele é um ser humano muito bom também. Bill é um bom homem. Considerando que eu não estava ouvindo ele poderia dizer várias coisas para mim, né? Ele poderia ter dito, bem, eu te disse, ou se você tivesse me ouvido em primeiro lugar, mas ele não disse essas coisas. Ele apenas disse, bom, é muito bom que isso funcionou para você, Buck. Eu tô feliz que as coisas estão começando a se arrumar entre você e seu cavalo, né? Para quem lembra, eu postei aqui, acho que foi até na data de aniversário do Bill, um vídeo chamado Tributo ao Bill, né, que eu traduzi um texto de um outro cara, e nele dá pra gente ver dá pra gente entender essa gentileza dele, né. Ele nem tocou no fato que ele estava rápido, que ele estava certo. Não era sobre ser certo ou errado. Ele era um verdadeiro cavaleiro. Aliás, cavalheiro, né? O tipo de consideração que Bill mostrou por mim é a mesma consideração que ele mostra, né, com outras pessoas e cavalos em sua vida inteira. Desse ponto em diante, está sendo bem óbvio que tipo de talento especial Bill Dorrance tem com todos nós. E em seu livro, Bill vai nos dar outro presente. E eu acredito que é um tesouro a maneira com que eu acredito, né, que você aprecie a maneira como eu aprecio a minha amizade com o Bill. Eu espero que você aprecie da maneira com que eu aprecio a amizade que eu tenho, que o Bill tem dado a mim através dos anos. Aproveite esse livro, eu sei que você irá. Tá? E aí ele agradece ao Bill. Tá? Esse finalzinho aqui eu me atrapalhei, mas ele quis dizer, né, que você aproveite o livro da maneira com que ele aproveita a amizade dele com o Bill. E bom, por enquanto é só isso, né, que eu quero trazer desse livro. Achei uma história muito interessante. Uma história muito interessante. Então, por hoje foi isso. Se não ficou claro, né, a história que eu quis juntar com a história do pneu murcho é justamente isso, né?
o Buck estava querendo fazer um grande, sei lá, uma grande correção, ele estava achando que já tinha que tomar uma medida drástica, né? Que era lá na história do caminhão quebrar a ponte ou quebrar o equipamento que o caminhão estava transportando. E o Bill é um menininho falando para murchar o pneu, né? Quando ele falou do posterior, né? Dando uma resposta muito mais simples, né? Com muito menos consequências do que as alternativas que ele estava vendo, né? Não sei se foi uma comparação justa ou não, mas enfim. Espero que tenham gostado e até a próxima.